Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Programa transmitido às 17h15 pela IES-TV, TV Profissões, pelo YouTube e Facebook da Escola Superior de Educação. Se você não pode estar presente nesse programa de hoje, ele vai ficar disponível lá no Facebook e no YouTube. Todas as segundas-feiras nós trazemos temas super importantes voltado às competências, às habilidades, de que fato que a sua escolha em algum momento está fazendo a diferença no mercado de trabalho. Como é que nós estamos entendendo as habilidades, as competências que de fato nós temos que desenvolver? As profissões, elas estão aí, o mercado é competitivo, mas ao mesmo tempo nós também temos que entender alguns movimentos. Já mais de 75 programas, nós pudemos perceber que as profissões, as relações de trabalho, elas têm um processo de interação. E hoje, qual será o tema? Para quem é esse tema? Nós temos que entender que muitos movimentos, sejam eles dentro de um nicho do qual você faz parte, ele está passando por processos de mudança. E o tema abordado hoje é, de fato, trazer um resgate, trazer para dentro da universidade e no meio que você está inserido, entender um pouquinho como é que a gente tem tratado a questão das mulheres na vida religiosa. Quem são essas mulheres? Será que nós só podemos tratar de Irmã Dulce, tratarmos aí da Irmã Dorothy, da Zilda Arnes, mas e no movimento evangélico? Quantas mulheres de sucesso estão aí brilhando, falando para os seus grupos? Nós vamos ter relatos aqui de pastor aí com milhões de seguidores. Será que a comunicação mudou? Será que o entendimento, de fato, essas mulheres estão desenvolvendo seu papel religioso de uma forma de se comunicar diferente? Para isso, nós temos duas convidadas aqui para contar um pouquinho dessa história e em que momento que essas mulheres optaram ou estão optando por fazer diferença dentro dos seus grupos. E aqui no estúdio eu tenho a honra de estar aqui comigo mais uma vez, porque ele já é meu parceiro, o professor Adriano Lima. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Sidney. É sempre muito bom estar aqui participando do programa Competência e Empregabilidade. Quero cumprimentar aí todas as pessoas que estão acompanhando esse programa que sempre traz temas relevantes, temas fundamentais e, sobretudo, temas de caráter interdisciplinar, né, Sidney? Eu acho que isso é muito bacana. E quando a gente pensa, eu acho que o tema do programa de hoje ele é um tema muito peculiar por alguns motivos. Eu acho que você já destaca aí a questão da mulher, né, na vida religiosa, que muitas vezes é um assunto desconhecido por algumas pessoas. E, historicamente, a mulher ela está inserida naquele grupo chamado de grupos minoritários. Né? Minoritários, como, por exemplo, para citar, né? Mulheres, negros, etc. Grupos de minorias, né? População LGBTQI e tal. Só que não é no sentido de quantidade, né? Quantitativo, porque a população feminina é significativa. É no sentido de representação, né? Então, historicamente, a gente tem a representatividade feminina bastante carente, assim, sobretudo na sociedade brasileira. E quando a gente pensa esse déficit de representatividade feminina no contexto religioso, aí a gente tem uma discussão talvez ainda mais difícil, né? Uma reflexão ainda mais difícil, porque, como você já destacou algumas mulheres no contexto da tradição católica, e quando a gente vem, por exemplo, o contexto evangélico, a gente fica aí se perguntando, né, quem no mundo evangélico, porque geralmente no contexto religioso, quando a gente escuta falar em mulheres
que tiveram relevância ou que têm relevância, a gente vai no contexto, geralmente no contexto da tradição católica. Então, é muito significativo, muito bom estar aqui e, sobretudo, para conversar sobre esse tema e aprender, né, um pouco mais com as convidadas que nós trouxemos, que você já destacou. Certamente muita coisa, muita história significativa e inspiradora das mulheres na vida religiosa para a gente aprender e refletir hoje. Muito bem. Coloca na tela, por favor, os nossos convidados. E eu tenho a honra de compor essa mesa aqui. Nós temos aqui a professora Ana Regina, que é egressa do curso de Bacharelado em Teologia Bíblica Interconfessional. A Gisele Frigo, que tem uma história linda, que vai contar as mulheres de sucesso lá do seu polo de Tubarão e Araranguá Sombrio. E a professora e pastora Vânia. Professora Vânia, seja bem-vinda. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre esse tema que muitas vezes não é muito divulgado, né, sobre a influência da mulher na questão religiosa, nas igrejas, na sociedade. E eu sempre fui extremamente ativa desde o início da minha vida. Mesmo antes de não estar na igreja, sempre trabalhei bastante como influenciadora de mulheres, né? Já estudei aí com vocês na Uninter, fiz a pós-graduação em saúde quântica, que é um tema muito relevante para mim. E na nossa igreja, graças a Deus, desde o início, nós temos muita liberdade para o exercício do trabalho feminino. Não somos, como você mesmo disse, Dr. Sidney, não somos mulheres de pastoras, mas somos pastoras efetivas. Eu sou bispa é que cuida de uma região, e eu cuido de uma região desde Roraima até Rio Grande do Sul, lado esquerdo ali do mapa do Brasil, e sempre minha vida foi muito assim, muito forte nessa área de poder trabalhar. Sou psicóloga, sou terapeuta familiar sistêmica, então conciliou o trabalho que eu desenvolvia na igreja como conselheira com a minha formação universitária. E nas nossas igrejas as mulheres pregam também, igual os homens, as mulheres dão palestras. Eu hoje estou mais atuante na área de dar cursos de formação e escrevendo livros, porque acabei de completar 70 anos, então reduzi um pouco das viagens, de estar pregando na igreja, prego em eventos, mas não daquela forma que era semanal. Professora. Professora, pastora, porque de fato tem ali o seu processo com seus, mas é uma pastora professora, né? Ana Regina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde para todos, né, os que estão aqui com a gente, aqui nesse debate, e os que, né, vão vir a assistir essa preciosa, né, palestra que nós vamos ter nessa tarde. A minha história não é tão expressiva como a da doutora, né, que acabamos de ouvir, mas a minha história em matéria da Uninter, né, essa escola, essa faculdade maravilhosa que eu cursei, eu aprendi muito das coisas de Deus com meu pai, um pastor da Igreja Batista, e eu achava muito lindo a forma como ele expressava a palavra de Deus genuína e verdadeira. Ele hoje está com 87 anos, não está mais à frente, né, das igrejas, e eu achava a coisa mais linda do mundo era ele explicar a verdadeira palavra de Deus, aquela palavra genuína. E eu ficava sempre com vontade de aprender mais, ouvindo meu pai. E eu tive 3 filhos, e eu fui uma mãe que escolheu ficar em casa, porque
isso é uma escolha, mas eu sendo professora, eu sempre dei aula particular, era sempre a minha opção. Os alunos aprendiam muito comigo ali no tete-a-tete, ali eu conseguia sair de um aluno 4 para um aluno 10, e essa foi a minha trajetória. E quando eu tive a oportunidade, né, que meus filhos se casaram, foram viver suas vidas, eu fui cursar a minha tão querida faculdade de teologia. E na Uninter eu não aprendi somente acerca da palavra de Deus. Vamos muito no entorno, olhar para o humano, olhar para o lado humano. E é isso que eu tenho levado para a minha igreja. Hoje eu sou secretária, tesoureira, trabalho no som, é aquela multitarefas, né, que a gente aprende a ser. E o que eu levei a aprender da Uninter na faculdade foi um lado mais humano, um lado do respeito, um lado que você vê o outro, né, com uma forma mais clara, mais genuína. Foi isso que eu aprendi. Eu aprendi a olhar o catador com um olhar de amor, né? E é assim, a Uninter, ela me abraçou, eu abracei a Uninter e espero continuar nesse caminho, né, de ensino. Tudo bem. Ô Gisele, e aí você você faz parte de vários polos aí na região de Santa Catarina. Fale um pouquinho de onde você está falando. Isso, professor Silvio. Então, eu estou falando de Criciúma, né? Um dos 4 polos aqui no sul. Nós temos polos aqui em Criciúma, Araranguá, Sombrio e Tubarão, né? Eu sou gestora dos polos de Criciúma e Tubarão, e recentemente a gente também recebeu aqui em Criciúma o professor Cícero, né? A professora Dinamara, e levamos eles para conhecer, né? Uma dessas histórias em que mulheres, né, estão à frente da igreja, desenvolvendo um trabalho bastante interessante, né, que chama a atenção, principalmente em função do uso das tecnologias, né, para estar levando a palavra, os ensinamentos de Deus, né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, sobre essas mulheres que são nossas alunas do curso de teologia, né, que isso é bem bacana, e que ao longo do período em que elas estão conosco, a gente aprende e acaba descobrindo o que elas estão fazendo além da universidade, né? Muito bem, né, professora Adriana? Então, assim, na abertura a gente já viu, assim, nós temos mulheres de peso aí, né? Já a gente acabava falando assim, mas a mulher na vida religiosa só tem o papel de ser a mulher do pastor ou ser a freira da igreja, muitas vezes a freirinha, né? Porque normalmente as igrejas têm no seu pilar a questão do bispo ou a questão do pastor. Mas a gente vê que hoje nós estamos passando por um novo movimento, né, professor? Exatamente, professor Sidney. Eu acho que esse programa ele é inovador, né, para muita gente, porque a gente traz uma pastora, essa expressão, e as nossas convidadas poderão até destacar isso melhor, pois a pastora Vânia consiga até falar, inclusive melhor do que eu, sobre isso, porque esse movimento de ter uma pastora não é algo normal, sobretudo no mundo evangélico, né? Se a gente pensar grandes igrejas do mundo evangélico, ainda não tem a figura da pastora, né? A ordenação de mulheres ao ministério. Isso ainda não acontece em grandes igrejas evangélicas no país. Eu diria, se eu não estiver equivocado, as maiores igrejas evangélicas do país não têm esse movimento ainda, né? E isso é muito, assim, interessante ter esse programa, porque é algo que causa um certo impacto também. E nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda disso. Então, de fato, a gente tem aqui pastoras, tem a Ana estudando teologia, se formou em teologia, e tem a Gisele, que é gestora, quer dizer, figuras de gestão, de liderança. Isso é muito significativo, é muito bacana, e eu realmente confesso que estou ansioso para ouvi-las, porque as histórias, as experiências,
e vivenciar. Eu acho que o programa de hoje vem exatamente isso, mostrar o protagonismo das mulheres, o que é muito significativo, o que é fundamental e o que é cada vez mais necessário no mundo que a gente vive. Muito bem. Professora Ana, diante da fala do professor, aqui o interessante seria a senhora contar um pouquinho dessa trajetória, porque hoje, na abertura da sua fala, a senhora tem várias formações aí no seu processo, mas aí em que momento a senhora se dedicou mais nesta causa e tem esse papel de destaque no papel de pastora e bispa, como a senhora colocou, né? Quem é o pastor e bispa é a nossa irmã amiga do lado. Eu sou diaconisa numa igreja Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, era em Nova para a Iguaçu. Vânia. Você falou Ana Regina. Tá certo. É a nossa amiga ilustre aqui ao lado. Obrigada, Ana. Bom, a minha história, a minha trajetória, eu estava me lembrando aqui, eu sou neta de uma mulher da Bielorrússia, que hoje está falando muito, e meu avô era da Letônia. E o meu bisavô foi pastor na Rússia, foi preso por isso, e ele fugiu para o Brasil, inclusive por causa da perseguição na época, né, dos czares lá. E então eu fui criada num meio evangélico, mas na adolescência eu me voltei, assim, saí da igreja, fui viver uma vida secular, normal no mundo, e aos 20 anos eu voltei para a igreja, e já assumindo o ministério. Como eu disse hoje, e foi falado aí, a maioria das igrejas tradicionais, grandes igrejas, até hoje ainda não dão esse devido valor ao trabalho da mulher, ao ministério da mulher, que é a mulher do pastor, mas na verdade ela desempenha um papel primordial dentro da igreja, como pastora, como conselheira, como atuante na área social, como professora de crianças, de mulheres. Só que esse título de pastora, às vezes, não é concedido a elas. E por isso que eu no início falei que eu dou graças a Deus pela minha igreja, eu sou da Sara Nossa Terra, e as comunidades em geral, elas têm essa aceitação pelo papel feminino. Então, quando o marido é ordenado, a esposa também, o casal é ordenado como ministério, como pastores, como diáconos, como obreiros. Diáconos e obreiros até muitas vezes são ou mulheres ou homens, mas para ser pastor, para ser bispo, nós ordenamos quando é um casal. Eu sou responsável pelo curso que é dado para a formação desses pastores, para ordenação, na verdade, para ordenação. Né? Eu fiz vários cursos teológicos, não fiz uma faculdade teológica, tenho muita vontade de fazer. A minha nora está fazendo com vocês, Elisângela Ferro, e devido ao excesso, na verdade, de trabalho, porque como responsável por uma região, eu sempre viajei muito. E ia para Manaus, aí de repente eu já estava lá em Porto Alegre, aí eu estava lá no Mato Grosso do Sul. Então a correria da vida e da minha atuação também local, sempre eu fui deixando para fazer a faculdade teológica depois. Mas eu sou uma autodidata, desde o início da minha vida com Deus, eu estudo muito. Nunca peguei a Bíblia só e li, que lindo esse capítulo e tal, não. Eu sempre busquei na história bíblica, na geografia bíblica, todo tipo de enciclopédia que eu podia para aperfeiçoar esse lado do conhecimento da Bíblia, da igreja, da história, né?
dos judeus de Israel. E nessa atuação, como que sempre foi, a minha atuação foi mais nessa área de aconselhamento de pessoas. Por isso que eu decidi fazer a faculdade, porque eu já trabalhava com isso. E aí eu vejo muito importante a influência da mulher. Porque vamos aconselhar um casal, se vai só o pastor, ele pode ser tendencioso para apoiar mais o homem. Quando o casal aconselha outro casal, nós vamos ter os dois lados, o homem e a mulher, ouvindo o casal e podendo aconselhá-los e ajudá-los a resolver seus conflitos. Os cursos que eu dou também, sempre trabalhei com isso, para formar pessoas para serem também conselheiros dentro da igreja e até serem usados nas suas empresas, na área de RH, trabalhando essa parte de comunicação, o relacional. Então, eu sou muito feliz por ser mulher, sou muito feliz por ter o meu ministério reconhecido, né? As mulheres na nossa igreja são realmente reconhecidas, fazemos congressos de mulheres, e temos essa atuação diária na nossa igreja. Nós dependemos, a minha igreja depende das mulheres, e eu sou muito feliz com isso. Não é o empoderamento feminino, como tem sido hoje divulgado, agora acabamos de ver o filme da Barbie, tão valorizado, porque eu acho que pela Bíblia a mulher tem poder, mas sem querer o lugar do homem. A mulher tem o seu papel muito importante sendo mulher, não querendo ser uma xerox de um homem ou um homem transformado, mas não, exercendo o papel feminino como esposa, como mãe, como pastora, como bispa, como conselheira, como diaconisa, sendo mulher. E eu acho isso fundamental nos dias de hoje. E aí, Ana, a gente pega uma situação que é o seguinte, você viu no exemplo lá do seu pai, o seu pai era uma pessoa muito atuante, estava muito presente, e você resolveu fazer um movimento aí, se aperfeiçoar, mas aí você entrou num processo de formação para buscar, para trazer para dentro de si algo que estava, em determinado momento, estava te faltando. Aí você diz na sua fala que você hoje faz o movimento na igreja, você trabalha inclusive na parte de tesouraria. Você, em algum momento, com a sua formação, ele te abriu outras possibilidades dentro da igreja? Na verdade, eu passei por todas as etapas na igreja. Eu lavei banheiro, passei cortina, cuidei de grupo infantil, passei muitos anos, 8 anos, com um grupo de mulheres da igreja. E você vai aprendendo a lidar com todas as situações. O diferencial em relação à faculdade foi como eu já frisei aqui. Você vê o mundo num novo patamar. Você vê o mundo com uma nova visão. Praticamente, você se desconstrói os seus pensamentos. Eu aprendi que nós temos que viver com o mínimo, porque nós não podemos escandalizar o outro. Eu ouvindo os professores falando que aquele cristão que está à frente tem que ser o exemplo. Eu, por exemplo, agora não vou me encher de colar de ouros, brincos de ouros, e os meus irmãos diferente de mim. Então, eu aprendi com os professores da Uninter a viver como Jesus viveu, na simplicidade de Jesus. Eu posso ter o meu ouro, eu posso ter o meu colarzinho, mas o cristão verdadeiro, ele aprende a não ostentar. O verdadeiro evangelho é não ostentar. É isso que a gente aprende. A Uninter trabalha muito com os trabalhos local regional, o estudo de caso, e isso aí foi um diferencial na minha vida grandioso. Me trouxe para dentro desse mundo de fora, né? Você começa a olhar para fora. Então, eu vejo assim que a universidade, a Uninter, o diferencial é esse foco para olhar para fora. Você sendo cristã,
Pega a bagagem que você tem de Deus, bíblica, e você começa a olhar o mundo e procurar ajudar o mundo. Procurar ajudar as pessoas ao seu redor, olhar sempre no entorno. É esse o diferencial que veio comigo, né, que eu trouxe da faculdade. Ô Gisele, e aí você tem aí no seu polo um movimento que você percebe que mulheres estão buscando a formação, mulheres estão indo para dentro da universidade para, em algum momento, ter um entendimento melhor. Seja dentro do... Como é que você vê isso? É um processo para elas entenderem a religião de fato? É um processo para elas entenderem do negócio? Porque mulheres na religião, a gente viu ali que nós temos várias funções que são empregadas a essas mulheres, ou que não eram e que hoje pode ser empregado. Porque se você pegar, você tem aí, por exemplo, a professora Viviane Martinello, que é uma aluna aí que tem milhões de seguidores na internet, é uma mulher muito ágil com relação à palavra, com relação aos movimentos, traz para dentro, você falou a questão da tecnologia, mas aí a gente percebe que tem um movimento que mulheres, elas estão à frente, né? Mas ao mesmo tempo elas estão voltando, porque elas estão precisando saber mais e estar mais, como é que eu ia usar a palavra? Era estar mais presente no seu processo de formação para entender os seus lá na frente? Então, professor, nós temos aqui a pastora Viviane, né? Ela é nossa aluna de teologia, como temos outras, né? Os nossos polos aqui têm um grande número de mulheres estudantes, né, de teologia e que já atuam nas suas igrejas, né? Mas a pastora Viviane, ela é uma dentre tantas que se destaca pelo número de seguidores. Ela tem mentorias só para mulheres, né? E então, assim, o que a gente vê? Quando ela chegou ao polo, elas chegaram em 4 mulheres da igreja, e é justamente isso, o que elas vieram buscar, né? Primeiro, elas nos relataram que elas fizeram uma pesquisa dos cursos de teologias existentes à distância, né? E dentro daquilo que ela acredita, que a igreja que ela representa acredita, o curso da Uninter de Teologia é o que mais se aproxima. Isso é dito por ela e por outras alunas, né, da igreja. Então ela veio buscar conhecimento, aquele conhecimento científico. Ela tem o conhecimento prático, ela tem o conhecimento da vivência, né, do pastoreio, porque ela é pastora, né, mas ela, em um determinado momento, ela precisou se voltar para o conhecimento científico, né, para conhecer de fato a teologia, além de toda a prática, de toda a vivência que ela tem ao longo de muitos anos, né, como pastora. Perfeito, professor Sidney. E eu queria fazer aqui fazer um questionamento. Eu vou fazer uma pergunta para a pastora Vânia, para ouvi-la um pouquinho sobre a experiência dela na Igreja Sara Nossa Terra, enquanto pastora também. Que aí é mais uma curiosidade pessoal, mas aí os nossos telespectadores também certamente se beneficiam dessa reflexão. Pastora Vânia, na Igreja Sara Nossa Terra, a gente tem então, por exemplo, pastoras, né? A senhora destacou bem, achei muito interessante aquilo que a senhora comentava, que nas comunidades, quando a mulher, né, é ordenada, o pastor é ordenado, né, então não se ordena o pastor, se ordena o casal, né? O casal foi ordenado ao ministério. Isso é muito, muito interessante, porque é muito verdadeiro também, né? A gente tem isso também nas igrejas tradicionais, onde assim, quando o pastor é ordenado, ele está com a esposa, com a família, e a esposa está sempre com ele, né? Só que diferente das comunidades, que nas comunidades há um reconhecimento de fato desse ministério feminino. Isso é muito significante, muito relevante. Aí eu queria ouvir um pouquinho assim, na igreja, na comunidade Sara Nossa Terra, nós temos, por exemplo, a figura da pastora,
da pastora que lidera aquela igreja, a pastora que é a liderança da igreja, né? A senhora já destacou que é o casal, mas geralmente a gente acaba, o pastor fulano, o pastor Beltrano, a gente acaba falando na figura masculina. E eu queria ouvir da senhora se nós temos, por exemplo, na comunidade Sara Nossa Terra, esse destaque para a mulher. Por exemplo, a pastora Vânia, líder, junto com o pastor, né, líder da igreja Sara Nossa Terra em Curitiba, ou a pastora Vânia, a bispa Vânia, é a líder da região, que vai desde Roraima até o Rio Grande do Sul. Há esse destaque, né, para a figura da mulher na liderança no dia a dia da comunidade Sara Nossa Terra? Sim, há esse destaque. Todas as vezes que vão ser citados, é citado o nome do casal. Bispo Cirina, Bispa Vânia, né? Pastor Elisângela e Bispo Elisângela, Bispo Felipe. Nunca é citado só o nome do homem, porque já é uma prática de muito tempo, né? De mais de 40 anos, então todo mundo já é acostumado a falar pastor fulano e pastora fulana, sabe? Quando eu vou fazer, por exemplo, uma lista, tá lá, né? Edgar, Ana Lúcia, sempre barra, né? Bispos Edgar, Ana Lúcia. Então, realmente valorizado, é falado e é destacado. É uma coisa bem, bem atuante mesmo, bem comum. Eu queria até falar um pouquinho sobre, porque eu falei que eu não fiz o curso, mas eu sou plenamente convicta da importância do curso de teologia. Inclusive, estou sempre trocando aí figurinhas com Cícero, né, que é nosso amigo mesmo do coração, e incentivo muito as pastoras, as mulheres da igreja a terem essa formação, porque quanto mais você conhece sobre a Bíblia, sobre toda essa estrutura que a universidade, né, propõe e promove para nós, mais condições vamos ter de efetuar o nosso ministério, como a Ana estava falando, né? Achei muito interessante ela contar como que abriu os olhos dela para essa relação não só voltado para dentro da igreja, mas tendo o olhar para o outro também. E isso na igreja também eu acho que é fundamental. Eu falo que muitas vezes a pessoa fica só envolvida olhando ali os probleminhas da igreja e esquece que nós temos um povo carente, um povo que precisa muito de Deus, esquece da cidade, do país, né? A nossa igreja chama Sara Nossa Terra exatamente porque nossos líderes, o bispo Roger e a bispa Lúcia, tem essa visão, temos que sarar a terra, né? E isso através do Evangelho, isso através da nossa atuação, do nosso exemplo, da nossa referência. Eu e Cirino acabamos de completar 47 anos de casamento, né? 47 anos, e isso sempre que a gente fala com pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs, se torna uma interrogação. Como? Hoje, nesses dias atuais, um casal que está junto e feliz, né, com 47 anos, então acho que a nossa vida tem que ser uma referência, tem que ser um exemplo daquilo que, como a Ana falou, nós temos que viver aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos. Mas eu tenho uma pergunta aqui, professora Vânia. Queria complementar aqui a fala do professor. A gente está falando aqui do papel de destaque da figura feminina das mulheres na vida religiosa. A professora traz muito ao papel da mulher na relação marido-mulher. E aí a pergunta que eu faço assim,
Em que momento nessa denominação, então, você só chega ao posto de pastora se você for casada? Ou eu posso ter um processo de formação, por exemplo, porque tem pessoas que optaram por não estar casada, né? Ou ser mulheres evangélicas, ser mulheres que estão aí, mas ela não optou pelo casamento. E aí eu queria fazer outra pergunta. Quando a professora fala no congresso para mulheres, quais os temas que se leva para um congresso para as mulheres evangélicas? Nós temos também a atuação de mulheres solteiras, de mulheres viúvas. Eu tenho uma pastora extremamente atuante que não é casada. Ela foi casada, divorciou, né? E há muito tempo já vive sozinha. Ela tem um culto na quarta-feira à tarde que é só dela. Ela é a responsável por esse culto, onde vão homens, mulheres, jovens, né? E quando a gente faz congresso de mulheres, nós procuramos usar temas atuais, né? E sempre tentando mostrar para a mulher que é possível conciliar a vida profissional, a vida do lar e a vida ministerial. E enfatizamos também muito que a mulher tem que descobrir o papel dela como mulher, né? Então, minha filha mesmo acabou de abrir uma loja e eu falo, ela tem que se realizar também como mulher. Somos esposas, somos mães, somos pastoras, diaconisas, mas também nós temos que descobrir o que nós podemos fazer para influenciar o mundo através do nosso trabalho secular, sendo uma professora, né? Sendo uma empresária, sendo uma pessoa, por exemplo, eu tenho várias pessoas na igreja que trabalham em bancos, são gerentes, né? Então, é dado o valor também, pessoas viúvas, pessoas solteiras, divorciadas, todas podem ocupar um trabalho de atuação na igreja. Temos, por exemplo, várias jovens que atuam na área do Ministério Infantil da igreja, Ministério de Ensino, no Ministério de Louvor. Então, priorizamos realmente, queremos ter casais de pastores, mas isso não impede que uma pessoa que não se casou, ou que o marido morreu, ou teve um divórcio, né, devido a ele não querer acompanhá-la na vida com Deus, isso não impede a pessoa de exercer também um ministério na nossa igreja. Gostaria de ouvir um pouquinho agora a Ana e falar um pouquinho com a Ana. A Ana é nossa egressa do curso de Teologia Interconfessional no Centro Universitário Internacional Uninter e nós já até refletimos sobre isso no programa de hoje. Acho que vale a pena destacar um novo tempo que nós estamos vivendo, em que as mulheres estão estudando, as mulheres estão fazendo curso superior. A Gisele, né, destacou, né, um grupo de mulheres lá em Tubarão, em Criciúma, que estão aí no curso de teologia. Certamente deve ter outras mulheres, além das que a Gisele destacou. E no caso da Ana, que é a nossa egressa, eu queria ouvir um pouquinho, Ana, se na sua comunidade, pensando aí no nosso, na vida das mulheres, aí, as mulheres na vida religiosa, pensando especificamente no seu contexto, se o fato de você estudar, né, fazer um curso superior, como que foi isso na sua comunidade? Como que na sua igreja? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência da igreja, você estudando, fazendo um curso superior de teologia, se você chega a conversar com outras mulheres sobre isso, se tem outras mulheres na sua comunidade que também estudam, e se você está aí, de repente, a partir agora já formada em teologia, né? De repente com o projeto de influenciar outras mulheres a estudar teologia também? Essa situação que o senhor acabou de frisar é muito interessante. Quando você se presta a mudar um ambiente, você sai puxando, né? Então,
As irmãs da minha igreja, aquelas que ainda não tinham ensino médio, elas foram buscar o ensino médio. E outras foram fazer curso. E o meu pastor já está na Uninter. E a esposa dele vai fazer o curso, né, o ensino médio, para poder também entrar na faculdade. Olha o que é uma pessoa só. Uma pessoa só sai puxando, porque as pessoas, elas querem também ser transformadas. Precisam de uma luz que brilhe. E essa luz é Jesus. Ah, mas não é você? Não, Jesus, ele está na gente, está na pessoa humana. E aí, quando você brilha, a pessoa, ela fala, eu também posso. Então, ela cria aquela coragem. E vai fazer acontecer. Eu fiz primeiro 3 anos de seminário. E aí, precisava fazer o bacharel, né? E aí veio a pandemia. Então, eu comecei a procurar e encontrei a Uninter. Minha irmã já fazia Uninter, me indicou, e eu indiquei para o meu pastor. E algumas pessoas já estão com esse projeto de continuarem também e seguirem no ensino médio e já adentrarem a faculdade. Esse é o caminho. O cristão, nós estamos falando aqui, né? Ele vem para iluminar com amor, com humildade, né? E vai iluminando e ajudando. E as irmãs da igreja estão empenhadas, foram buscar o ensino, terminaram o ensino médio, e a gente fica só alegre com isso. Todos aplaudem, porque a glória é de Deus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende é em prol do outro. Se não for para melhorar a vida de alguém, para que então que nós estamos aqui? Então, qualquer coisa que a gente venha fazer é para melhorar a situação, a nossa e do nosso próximo. Ô Gisele, a pastora Vânia colocou ali que, de fato, além do seu trabalho pela sua escolha religiosa e o trabalho que você desempenha na sua igreja, também você tem que entender o papel da mulher. Muito bem colocado por ela, quando ela disse que a filha dela é uma empreendedora ali da sua loja, então ela está buscando conciliar, tipo, a minha formação religiosa, mas o meu desejo enquanto empreendedora. E quando você vê hoje, quando você de fato percebe aí na sua região, não estamos falando aqui da pastora Viviane, mas estamos falando do cenário que você acompanha no dia a dia. Se percebe que essas mulheres, elas estão vindo para dentro da universidade para buscar um diferencial na sua vida profissional? É isso mesmo, professor Silvio. Todas elas buscam um diferencial. Muitas, às vezes, não conseguiram no tempo, né, anterior cursar, criaram seus filhos, constituíram família, têm condições hoje de poder estar cursando a graduação, então elas vêm para buscar aquilo que em algum momento elas tiveram que abrir mão, mas que nunca esqueceram, né? Então elas chegam aqui às vezes com receio, se vai dar conta, se vai conseguir conciliar com a tecnologia, e aí o Polo, né, nós aqui do Polo, a gente está justamente para isso, para receber essas alunas, para incentivar, para dar exemplo de outras alunas, de outros alunos que, né, tiveram o mesmo caminho e concluíram. E aí, quando a gente vê isso acontecendo e quando elas chegam ao final do curso, para o Polo, né, para nós aqui é gratificante, porque a gente percebe o quanto houve uma mudança de comportamento, uma mudança de empoderamento, né? Por quê? Porque elas se veem prontas para agir nas suas comunidades, né? Para fazer a diferença para algumas pessoas que estão ao seu redor. Então, é isso mesmo que essas mulheres buscam, né? Neste momento, ter um conhecimento científico para poder colocar em prática na sua comunidade, né? E aí isso vem muito com o que a nossa aluna, né, a Ana Egressa, nos colocou, né? As atividades loco-regionais, os portfólios, os estudos de caso, onde os nossos alunos precisam fazer as pesquisas, conhecer as suas realidades para poder agir, né? Então, esse é um grande diferencial. E isso faz toda a diferença
para as nossas alunas. Perfeito. Eu queria ouvir ainda um pouquinho a pastora Vânia, né? Eu falei um pouquinho com a Ana agora há pouco, pensando nessa influência interna. E eu queria ouvir agora um pouquinho da pastora Vânia, que tem uma influência significativa, né? Porque é pastora, é bispa e pertence a uma comunidade expressiva no país. E aí eu queria pensar, pastora Vânia, assim, não sei se a pastora falou também lá no início que ministra cursos de formação. Esses cursos, por exemplo, palestras, livros, né, que eventualmente a senhora produz. A senhora pensa, por exemplo, a própria comunidade Sara Nossa Terra, enquanto igreja, enquanto instituição, pensa, por exemplo, nessa influência, vamos dizer assim, nessa influência externa, vamos dizer assim, por exemplo, um curso de formação. No curso de formação, mulheres, né, de outras igrejas, né, e aí onde a senhora certamente enfatiza a importância do Ministério Feminino. Eu queria ouvir um pouquinho se há algum trabalho nesse sentido de, por exemplo, a Igreja Sara Nossa Terra, de repente, ajudar, né, as igrejas tradicionais a compreender a importância do Ministério Feminino. Porque uma questão que a senhora destacou e talvez tenha passado desapercebido, mas eu observei, a senhora destacava assim, como regra, nas igrejas tradicionais, por exemplo, a mulher do pastor, ela é pastora. Só que o que não tem é esse reconhecimento, essa valorização, né, essa concessão do Ministério Feminino. Há algum trabalho nesse sentido, de repente, da igreja, um trabalho, de repente, pessoal da senhora, no sentido de contribuir para que outras comunidades, outras igrejas compreendam a importância do Ministério Feminino? Uma vez eu estava numa reunião de mulheres, não era da minha igreja, e conversando com uma pastora que não tinha o título. E ela falou, na minha igreja não existe esse título, mas eu exerço o papel de pastora. E aí eu conversei com ela, eu falei, eu acho que isso aí deveria ser conversado com seu marido, com a sua igreja, porque as pessoas dão valor ao título. Eu sempre digo que a gente ordena os pastores por aquilo que eles já exercem, eles já são pastores, inclusive pessoas da igreja já os chamam de pastores. Então, quando a gente faz a ordenação, na verdade é um reconhecimento daquilo que a pessoa já é. Então, essa mulher, eu conversei bastante com ela e passaram-se anos, e um dia eu estava novamente numa reunião feminina e ela chegou e falou para mim, eu quero te agradecer por aquela conversa que a gente teve. Hoje eu sou uma pastora instituída na minha igreja. Quer dizer, ela não mudou nada na atuação do trabalho dela, mas foi fundamental para a vida dela pessoal, para a igreja, ela ser reconhecida e ter esse título, né? As igrejas tradicionais, querido, na verdade, elas são um pouco fechadas para essa influência nossa. Nós mostramos, através do nosso trabalho, nós também somos convidadas a palestrar em outras igrejas, né? A minha bispa, ela vai em reuniões, às vezes até internacionais, para falar com mulheres, e mostrando que o papel feminino é fundamental. Eu falo, aquela velha ditada, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Atrás de um pastor, eu vou te falar, tem uma pastora atuante, senão ele não conseguiria desenvolver plenamente seu ministério. Porque a mulher tem aquela função multipapéis. Ela é uma pastora, mas ela não deixa de cuidar da casa, dos filhos. A maioria das nossas pastoras hoje tem profissão, trabalham fora, né? E mesmo assim conseguem ter essa atuação na igreja. Então, eu acho que
através dos livros que a nossa igreja, as mulheres, escrevem. Temos várias autoras que são pastoras, são psicólogas e escrevem. Nós temos inúmeros livros escritos, e esses livros chegam até outros lugares, outras mulheres, outras igrejas. E eu tenho certeza que isso tem influenciado. O trabalho que existe hoje de cura emocional no Brasil começou na nossa igreja. E eu fico muito feliz, porque lá atrás, ser psicóloga não era uma coisa de Deus, né? Era tratado de uma forma, e através desse trabalho que nós começamos, como grupos de apoio, cura emocional, houve uma abertura para aceitar que as mulheres poderiam ser psicólogas e atuarem mais nesse ministério, né, que é o ministério de cuidar das emoções. E isso foi expandindo para todo o Brasil. Hoje é difícil a igreja que não tem um trabalho visando essa área emocional, porque somos formados de corpo, alma e espírito. E se a alma não está bem, nosso corpo não vai estar bem e nosso espírito também não. Então, eu creio que essa influência tem sido passada pelas nossas atuações, né? Atuações na vida, até profissional. Essa, que é uma grande autora da nossa igreja, a Ana Maria, ela é professora também na universidade, né? A bispa que eu tenho, ela já escreveu, sei lá, quase 50 livros ou mais, né? Eu estou no meu terceiro, estou quase terminando o meu terceiro. E eu vejo que, quando eu dou meus cursos também, pessoas de outras igrejas também participam, porque a minha missão é ajudar pessoas para ajudarem outras pessoas, assim como Paulo fez com Timóteo, que fez com os homens fiéis e sucessivamente. Quer dizer, o evangelismo é fundamental para ganhar vidas para Jesus, mas se não há um aconselhamento, um discipulado, essas pessoas que são ganhas para Jesus não conseguem desempenhar e desenvolver a sua fé. E isso começa lá no discipulado, depois incentivando a pessoa a fazer cursos, depois indo para a faculdade teológica, e assim vamos replicando esse papel de formadores de pessoas que vão atuar nas igrejas, que vão ser um palestrante lá no trabalho dele, que vão dar um exemplo lá no curso que ele está fazendo. Então, eu creio que nós temos influenciado dessa forma. Eu acho que a influência é muito grande. E eu estava aqui, quando a professora falou assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Confesso para a senhora que não gosto muito dessa palavra, entendeu? Porque eu acho que as mulheres, ao lado de um homem, sempre tem uma grande mulher. E eu gosto também quando o professor Adriano pediu alguns exemplos, e a senhora está aí no seu terceiro livro. Que tal a senhora pensar no quarto livro? Mulheres ao lado de uma líder religiosa, outras religiosas poderão se formar. Fica a dica, hein, professora? Nosso programa está, infelizmente, quase acabando. Não temos mais tempo, porque quando a gente começa a falar sobre o programa, a gente fala assim, nossa, uma hora passa muito rápido, a vontade de falar mais, a vontade de que... Eu sempre digo, para mim aqui é sempre a vontade de poder aprender mais, porque com os convidados é sempre o processo da aprendizagem, mas infelizmente nós não temos mais tempo para isso. Eu queria que agora vou fazer ao contrário, queria iniciar lá pelo estado de Santa Catarina. Gisele, você tem aí, eu já agradeço, transmita um grande abraço meu aí a todos os seus funcionários dos seus 4 polos, ao estado de Santa Catarina e ao Brasil como um todo, né? Queria que você falasse muito com a Alice, tenho uma gratidão enorme por essa gestora de polo, aí já temos uma relação de trabalho
E eu sempre digo assim, sempre tem o papel desta mulher que acredita, esta mulher religiosa, mas essa mulher empreendedora, essa mulher que faz a diferença, essas mulheres que fazem a diferença aí na vida de muitos e muitos alunos. Gisele. Professor, né, agradecer aí a oportunidade, deixar o convite, né, para quem nos ouve, para conhecer o trabalho dessas mulheres, né, principalmente da pastora Viviane, que nós tratamos aqui. Eu conheci o trabalho da pastora e da Igreja Abba Pai, né, através dos nossos trabalhos com os nossos alunos, por acompanhar eles, né. Então é um trabalho bacana, é algo que impressiona a maneira como eles fazem a diferença na comunidade, né. Vou transmitir a Alice aí a sua fala, e o Polo de Criciúma, os nossos polos aqui, estão sempre abertos, né, e prontos para mostrar o que a gente consegue fazer de melhor e como que a Uninter, através dos seus cursos, dos seus polos presenciais, consegue transformar, auxiliar nessa transformação das vidas das pessoas na ponta, nas suas comunidades. Um abraço a todos, né? E mais uma vez, obrigada aí pelo convite. E aí, saio de Santa Catarina, vou lá para o Rio de Janeiro, porque eu acho que deve estar quente lá, né, professor? Porque aqui em Curitiba nós não estamos num momento muito agradável. Ana, seus momentinhos finais aí, por favor. Eu quero agradecer o convite que me fizeram. Foi um prazer estar com vocês. Como o senhor acabou de falar aí, né? É sempre aprendendo, né? Então, nessa tarde eu aprendi um pouco mais. O que eu aprendi? Sempre continuar estudando, se aperfeiçoando, trazendo sempre essa esfera. Vamos aprender cada dia mais, se aperfeiçoar. Muito bem. Professora, pastora Vânia. Oi, queridos. Quero agradecer primeiramente o convite, professor Sidney, professor Adriano. É um prazer poder cooperar, falar aqui com vocês e com os alunos. E quero parabenizar a Gisele pela atuação que ela tem feito, a Ana. Gostei muito de ouvir vocês, porque eu vejo a importância das mulheres, a diferença que elas fazem nas igrejas, nas comunidades, quando elas atuam, né? Jesus, se nós pensarmos, o ministério de Jesus e dos discípulos não teria acontecido se não fossem as mulheres que davam dinheiro para comprar comida, estavam ali ao lado deles cozinhando, ajudando, cuidando das roupas, para que eles pudessem viajar tanto e desempenhar o ministério que foi tão importante, que por isso que nós hoje estamos aqui, somos salvas, temos essa oportunidade de ser cristãos, porque mulheres também se levantaram para que a palavra de Deus chegasse até nós. Um prazer e obrigado por esse convite. Professor Adriano, muito obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço, professor Sidney, pelo convite, participar mais uma vez do programa Competência e Empregabilidade, e num programa muito especial como o de hoje, onde refletimos sobre mulheres na comunidade, o dia a dia das mulheres, a importância das mulheres e a necessidade de se ter cada vez mais o trabalho das mulheres sendo desenvolvido nas igrejas. E aí com as convidadas, a pastora Vânia, a Gisele, a Ana, deixar também o nosso agradecimento. Foi, sem dúvida, um programa para destacar uma palavra já utilizada pelo senhor, onde aprendemos muito. Eu acho que o aprender e o querer aprender é o que, de fato, faz com que essas mulheres aí sejam tão brilhantes no seu processo religioso, no seu processo familiar, enfim, no seu processo de crescimento. A todos, tenham uma boa semana e nos vemos na próxima segunda.